Olá, pessoal. O nosso assunto, transformações nucleares. E agora nós vamos resolver um exercício envolvendo período de meia-vida. Então, bora lá. Então vamos ao enunciado. Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal encontrado nas proximidades do Vale dos Reis, no Egito, revelaram que o teor em carbono 14, a relação entre carbono 14 e carbono 12, era correspondente a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, conclui-se que o tecido fossilizado encontrado não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio, há cerca de 6.000 anos. Pois, e aí o problema nos apresenta aqui algumas alternativas. Muito bem, antes de nós resolvermos, vamos discutir um pouquinho, vamos fazer uma análise em cima do enunciado. Observem bem, olha, ele começa dizendo que foi encontrada uma amostra de tecido vegetal. Ele cita o lugar nas proximidades do Vale dos Reis, lá no Egito, e foi revelado que aquele tecido vegetal possui um teor em carbono 14, correspondendo à relação entre carbono 14 e carbono 12. E o que foi encontrado corresponde a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Ou seja, se esse tecido vegetal pertencesse a um vegetal vivo, bom, ele teria 100%, obviamente. Agora, eles encontraram 25% desse tecido, ou seja, a sua massa foi reduzida, reduziu-se, né? Muito bem, e ele diz o seguinte, olha, sabendo que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, ou seja, quando você passa um período de meia-vida, a massa, no caso aqui do tecido vegetal, ela reduz-se à metade. Então, eles encontraram 25%. E aí a gente já começa a trabalhar a ideia desse exercício, né? Bom, ele já faz uma conclusão. Ele diz o seguinte, olha, esse tecido fossilizado encontrado, ele não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio. Ele já conclui isso, ou seja, esse tecido, ele não tem aproximadamente 6.000 anos, né? Ou seja, quando ele era 100%, quando ele estava vivo. Hoje, ele foi encontrado 25%. Agora, quanto tempo se passou? Ele afirma que não corresponde a 6.000 anos. Agora, qual foi o tempo? Foi mais? Foi menos? Cabe a nós encontrarmos esse valor. Ele sugere algumas alternativas, mas eu nem vou entrar nesse detalhe agora. O que eu quero é sugerir para você, fortemente, que você tente resolver esse exercício. Então, dê uma pausa no vídeo, faça uma nova análise e tente resolvê-lo. Depois você volta e compara a sua solução com a minha solução. Ok? Muito bem. Vamos então em frente. Bom, tá aí o nosso enunciado e a gente começa assim, olha, ele fala de um tecido vegetal com teor em carbono 14. E depois ele cita que esse teor em carbono 14 corresponde a uma relação entre carbono 14 e carbono 12. E que o percentual encontrado foi de 25%.
Agora, gente, eu acho que cabe aqui um comentário sobre o carbono 14. Carbono 14 é um radioisótopo artificial. E o que é isso? São átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. O carbono 14 é denominado de contador radioativo do tempo, que é um processo útil para revelar a idade de plantas, múmias, fósseis. Bem interessante. E o enunciado nos diz que você tem um tecido vegetal e quando esse tecido vegetal ele deixa de ser vivo, a sua quantidade de carbono, ou seja, a sua massa, ela diminui. A quantidade de carbono 14 ela vai diminuindo. Então, quando esse vegetal estava vivo, era 100%. Se ele morreu, a sua massa ela se reduz. E aí surge a ideia do período de meia-vida. Durante um período de meia-vida, ele reduz-se à metade. Essa é a ideia. E olha só, pessoal, o tempo de meia-vida do carbono 14 é absurdamente grande. São 5.730 anos. Você imagina o seguinte, se você tiver 1 grama, você vai ter que esperar 5.730 anos, que é o seu tempo de meia-vida, para que isso se diminua à metade. Ou seja, se eu tinha 1 grama, para diminuir para meio grama, eu vou ter que esperar 5.730 anos. É muita coisa, né? Mas vamos lá. Bom, e aí a gente tem que provar de que a conclusão que o próprio enunciado já nos apresentou, de que essa planta ela não viveu, quer dizer, ela não estava viva lá no antigo Império Egípcio. E isso foi o que? Há 6.000 anos. Então a gente tem que saber se foi mais, se foi menos, se o período que ela viveu foi mais que 6.000 anos ou foi menos que 6.000 anos. Nós vamos fazer esse cálculo. Partindo do seguinte princípio, olha, eu tenho 100%, o tecido estava vivo, aquela planta estava viva, então eu tenho 100% de massa. Passou-se um período de meia-vida. Qual foi a redução? Metade. 100%, agora eu tenho a metade, 50%. E aí passou-se um outro período de meia-vida. Aí eu chego a 25%. E olha, eu chego exatamente no percentual que corresponde àquele que foi, aquele que corresponde a quando foi encontrado esse carbono, né? Esse tecido vegetal, digamos assim. Então, nós já chegamos aos 25%. Então, eu vou parar por aqui. A minha pergunta, quantos períodos de meia-vida nós passamos? 1 período, 2 períodos. Quanto é que vale 1 período de meia-vida? Quanto tempo? 5.730 anos. Então, para eu descobrir quanto tempo esse tecido, quando ele estava vivo, tem, né? Em que período ele viveu, basta a gente pegar 2 e multiplicar pelo período de meia-vida, que corresponde a 2 vezes 5.730 anos. Isso corresponde a 11.460 anos. Ou seja, o tecido fossilizado encontrado, de fato, ele não pertenceu a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio, porque o antigo Império Egípcio ocorreu há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. E essa planta, ela viveu há 11.460 anos, quer dizer, muito mais antiga, né? Bom, a partir disso, a gente vai para as alternativas. E aí a gente responde o seguinte, pois ele pertenceu, que é a letra D,
Ele pertenceu a um vegetal que morreu há cerca de 11.500 anos. Essa é a alternativa correta. E aí você já tem uma ideia de como é que esse tipo de exercício que envolve meia-vida, ele é cobrado nos vestibulares. Ok? Eu fico por aqui. Um forte abraço, bons estudos, valeu!